Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso panorama semanal, onde a gente analisa os principais ativos, tanto para identificar o que ocorreu durante a semana, quanto para a gente poder fazer também uma projeção do que poderá ocorrer, tá? Então, entre os ativos que a gente analisa no panorama semanal, está aqui o dólar, o Ibovespa, as principais ações do Ibovespa, né, ouro, prata, petróleo, os três principais índices da Bolsa Americana, o SP500, Dow Jones e Nasdaq, e as principais ações aí da Bolsa Americana. Tá? Eu acho que isso dá para a gente poder fazer um panorama mais objetivo e fazendo um recorte preciso, né, dos principais ativos que influenciam aí a economia global. O dólar no gráfico semanal, lembrando que é no gráfico semanal, né? Todas as análises são feitas no gráfico semanal. E os indicadores são a média de 20 períodos, aritmética, essa média verde, essa laranja aqui, que é a de 200 períodos, as bandas de Bollinger, tá? E o MACD, que é um oscilador. O dólar no gráfico semanal, ele está dentro de uma região de consolidação. Tá? Ele está dentro de uma região de lateralização, onde ele fez a máxima aqui na R$6 e a mínima aqui na região de 4,82, né? E aí ele foi oscilando aí acima e abaixo da média de 20 períodos. Né? Agora ele está acima da média, então ele está tecnicamente altista, tá? Mas ele não está em tendência de alta no gráfico semanal. Tá? Para ele poder entrar em tendência de alta, ele precisa romper aqui os R$6. Tá? Ele precisa romper tanto o topo anterior quanto o topo mais alto que foi formado. R$6 é o topo histórico do dólar. Tá? Então ele tem que dar um movimento de alta aí, forte, né? Subir bastante, romper, fazer um pullback, né? Fazer um fundo mais alto que o fundo anterior, que é este fundo aqui, tá? Fazer um fundo mais alto e retomar a tendência de alta, né? O movimento de alta. O MACD, ele estava fortemente baixista e agora as médias estão se encontrando e o histograma já está começando a ficar altista, tá? Então isso já é um indício aí de que ele está entrando aí pelo menos em movimento de alta, né? E pelo menos ele vai ter um impulso aí. O setup, né? Nós temos aí talvez um breakout, né? Mas que vai ocorrer depois que ele romper os R$6, né? O ativo ele está em tendência, aí ele entra em lateralização, só que ele toca na média e sobe. Só que no caso aqui ele não respeitou a média, né? Mas aí ele segue dentro da lateralização e aí quando ele decide para qual lado ele vai, ele pega um forte impulso, tá? Ele tem uma forte impulso de tendência aí para o lado que ele escolhe, digamos assim, tá? Então assim, dólar está altista, mas não está em tendência de alta, ainda dentro da faixa de consolidação e com espaço para subir, mas o MACD já está ficando altista. O Ibovespa ele está em queda, né, e tecnicamente no gráfico semanal ele está em movimento de correção e tem espaço para cair até 108.208 pontos sem perder a tendência de alta, tá? Se ele vai parar na média de 20, não sabemos, tá? Então você trabalha, né, você se prepara, se posiciona da maneira mais segura, independente do que aconteça, tá? Então se você estava posicionado, por exemplo, no BOVA11, que é o ETF do Ibovespa, né, você teria aí feito aí um stop barra e você já teve seu stop acionado na região aqui, ó, de 119.670 pontos, tá? Então assim, não é hora, como tem um espaço muito grande, você não vai ficar comprado, né, esperando cair aí, ó, 10 mil pontos,
tá? Para você ver se ele vai parar na média para retomar o movimento de alta, tá? Então assim, né? E você também não vai comprar agora no meio do caminho, tá? Então assim, é a hora de quem estava dentro sair, né? E quem quer entrar ficar de fora por enquanto, né? O preço ele precisa tocar na média de 20 e aí formar um candle altista, né, para armar um setup aqui, ó, um ponto contínuo, um setup barra elefante e retomar o movimento de alta. O MACD estava altista e agora as médias estão se cruzando e ele está ficando baixista, tá? Então, né, o MACD ele está alinhado com o movimento de queda, tá? Como o dólar está alinhado com o movimento de alta, então, né, eles estão né, em lados opostos, em direções opostas, né, que é o normal, tá? A bolsa, o Ibovespa sobe, o dólar tende a cair, o Ibovespa cai, o dólar tende a subir, tá? Então, eles estão alinhados de maneira contrária, né? E o que é normal, né? Então, isso esse fato, né, dessa correlação negativa deles, né, e o movimento deles estarem se complementando de maneira contrária, isso reforça, tá, o movimento deles. Então, por exemplo, o dólar está subindo, então reforça que o Ibovespa tende a continuar em queda, tá? Então, assim, se o dólar tivesse caindo, a gente poderia ter uma dúvida, tá? Em análise técnica, principalmente quem faz day trading de mini dólar, por exemplo, mini índice, tem muitos traders que operam correlação, tá? Operam aí, por exemplo, com o SP500 aberto e fica esperando o que vai acontecer com o SP500, tá? E o que acontece com o SP500 acontece que, né, reflete aqui na bolsa, no índice, né, e aí eles operam de maneira correlacionada, tá? Então existem sim essas correlações. Eu já vi gente falando que não existe tal. Mentira, existem sim essas correlações, né? São fatores econômicos aí intrigados, né, que uma coisa reflete na outra, tá? E então, né, estão alinhados aí, o Ibovespa e o dólar estão alinhados, né, de maneira contrária. E agora a gente vai entrar aqui, ó, nos principais papéis do Ibovespa para ver, né, se os principais papéis eles estão caindo ou subindo, já que o que acontece com eles é o que acontece com o Ibovespa. Eles puxam, né, eles têm um peso maior, então eles vão puxar o Ibovespa para a direção que eles estão indo. Petrobras está em queda também, em movimento de correção no semanal, espaço para cair até 24,17. Então, Petro 4 está em queda. MACD também chegou no ponto de exaustão e está virando baixista. Vale também está baixista, rompeu abaixo do topo anterior, né? Ele fez um topo aqui, se lateralizou e aí deu uma puxada na primeira semana aí de 2021, mas devolveu tudo já e segue em queda com espaço muito grande, tá? Muito grande. O preço ele está em 87,95 e ele tem espaço para cair até 75,20, tá? Então bastante espaço para cair. MACD também chegou no ponto de exaustão. Vale também está em movimento de queda, em movimento de correção também. BBDC4 também está em queda, está se aproximando da média de 200 e da média de 20. MACD está baixista, né, entrando agora para ficar baixista também. Tudo indica que talvez as médias que não vão segurar o preço, ele pode cair abaixo das médias. De qualquer maneira, ele está baixista. Em movimento de queda, quer dizer, né? Baixista ele vai estar quando ele romper abaixo da média de 20, tá? Itube, ações do Itaú, também em movimento de correção, agora atingiu as médias. Um momento crucial aí de Itaú. Vamos ver se vai segurar aqui nas médias ou se ele vai cair. Olhando para o MACD, né, ele deve cair e se tornar baixista, né? Ele deve romper abaixo aí da média de 20 de 200, tá? E aí lembrando que o preço ele está acima da média. A média ela é um suporte, tá? Então tanto a média de 200 quanto de 20 elas estão se comportando como suporte no momento. Quando um suporte ele é rompido, o preço ele rompe abaixo do suporte, esse suporte ele vira resistência, né? Ou seja, ele vira uma barreira para o preço subir. Então é bom ficar de olho em Itaú aí, porque ele é um dos papéis que mais tem peso no Ibovespa
né? E pode ser um prelúdio aí, pode ser uma antecipação do que pode ocorrer com o Ibovespa, né? Ou seja, né, se Itaú não segurou na média de 20, ele entrou em tendência de baixa, tá? Ele vai puxar com força aí o Ibovespa, tá? Vamos ficar de olho em Itaú. Itaúsa atingiu a média de 20, né? Vamos ver se vai romper. O MACD está indicando que sim, tá? Que ele chegou no ponto de exaustão e as médias se encontraram e ele vai seguir em queda. Ambev em movimento de correção, tem espaço ainda para cair. MACD também chegou no ponto de exaustão. B3 é o que está mais estável. Essa semana foi um candle pequeno, mas foi um candle altista, tá? Mas o MACD ele está em linha reta. As duas linhas aqui do MACD estão em linha reta. Ele está lateralizado, tá? Então tecnicamente ele está numa lateralização. Ele está acima da média de 20 períodos, mas ele precisa romper aqui em cima, né, para ele entrar em tendência de alta, tá? Então as chances, o MACD está indicando que ele vai continuar em movimento lateral, tá? Não está indicando alta e o histograma está pequeno, talvez uma queda. Então ele está para andar de lado ou para cair, tá? De qualquer forma, não tem impulso para subir. E também com os outros papéis caindo, né? Não é de se esperar que B3 vá entrar em tendência de alta enquanto todos os outros papéis estão caindo. BBSA3, BBAS3, né? Banco do Brasil, ele formou um doji sobre a média de 20 períodos, está aqui no limite, mas o MACD está baixista, indicando que ele vai cair, né? Até porque a média de 200 agora serve como uma resistência. Ele vai ter dificuldade, teria que ter um volume altista aqui, um volume forte, para poder impulsionar esse preço para cima e romper a média de 200. Não é o caso, o volume está em queda. Então, as chances são que ele vai cair. Logo, todos os principais papéis do Ibovespa, tirando o B3, que tecnicamente está de lado, estão em movimento de correção, corroborando o movimento do Ibovespa. E né, indicando que o Ibovespa vai continuar em queda nas próximas semanas, pelo menos na próxima semana, tá? O ouro, ele tecnicamente, né, está em movimento lateral, né, então assim, não tem tendência nenhuma, ele está abaixo da média de 20, mas para ele entrar em tendência de baixa, ele precisa cair aqui ó, em 1.700 dólares, então nada a fazer no ouro e nenhuma conclusão, tá? Todos os ativos, né, segundo a análise técnica, eles têm ou tendência de alta, né, com topos e fundos ascendentes, ou tendência de baixa, com topos e fundos descendentes, aqui ele está em tendência de baixa, né, ou ele está sem tendência em movimento lateral. Esse é o caso do ouro, tá? Ele está sem tendência, está em movimento lateral, e quando está sem tendência, ele está em movimento ele anda de lado, a gente não tem como fazer nenhuma projeção, tá, do movimento futuro. Enquanto ele estiver aqui é especulação. A literatura manda você preencher com um retângulo, né, a máxima e a mínima, e enquanto ele permanecer aqui dentro, você vai pegar o retângulo e vai esticando, esticando. Ele precisa romper para algum do lado, então vamos supor que ele vai romper aqui embaixo. Ele rompe a mínima, ele tem que fazer um pullback, um movimento de alta até ela, para retomar o movimento de queda, tá? Assim como aqui em cima também. Então, sem tendência no ouro, sem tendência na prata. WTI atingiu, rompeu a média de 200, mas perdeu muita força. A terceira semana aí que forma um doji, um candle de dúvida. Aí você pode ver que o volume ele se estabilizou, o MACD ele se estabilizou, quer dizer, né, o oscilador aqui ele se estabilizou, então não tem nem força para continuar subindo, e a média de 200 ela está servindo como suporte aqui para o preço cair. Possivelmente ele vai lateralizar até chegar à média de 20, tá? Mas não dá para fazer conclusão nenhuma a partir do momento que ele se lateraliza. Também chegou num ponto aí sem tendência. Tem que esperar ele ver se ele, quando a média de 20 chegar no preço, ele vai ter reação, tá? Tanto o WTI quanto o petróleo Brent. Vamos ver o petróleo Brent. Petróleo Brent também. A diferença é que o petróleo Brent tem a média de 200 aqui em cima.
né, e o WTI conseguiu romper a média de 200, mas perdeu a força. Agora, o mercado americano, o S&P 500, ele também está em movimento de correção, e essa semana foi um candle baixista considerável, tá? Um candle de força aí. E ele, né, tudo indica que ele vai seguir em movimento de queda, tá? Pelo menos até 3.581 pontos, que é onde está a média de 20 do semanal. Né, o MACD ele está mais, digamos assim, bolado, né? Mas as médias se encontraram e a média mais curta, a média vermelha, está passando a cruzar a média mais longa, que é a azul. Então, assim, pelo cruzamento das médias, ele está deixando de ficar altista para ficar baixista. Tá? Então, SP 500 também, por enquanto, movimento de correção no semanal, porque a gente não pode falar que ele está baixista enquanto ele não romper abaixo da média de 20. Tá? Mas ele está em queda e o candle indica força. Tá? O candle formado indica força, então, né, ou seja, ele indica que ele vai continuar em queda. A média de 20 períodos é um suporte. Vamos esperar para ver qual que vai ser a reação dele depois que ele atingir a média de 20. O Dow Jones, ele já caiu abaixo da média de 20 e ele tecnicamente está baixista. Tá? O Dow Jones, ele tecnicamente está baixista. O Dow Jones, a composição dele, ele tem menos ações do que o S&P 500. O S&P 500 são 500 ações, né, e o Dow Jones tem um número aí bem menor. Mas o Dow Jones, ele tem um número menor, mas todas as empresas que estão dentro desse índice são importantes, tá? Então, se eu fosse escolher entre os três, o S&P 500, o Dow Jones e o Nasdaq, se fosse escolher assim, o mais sensato, o índice que reflete melhor a economia americana, eu escolheria o Dow Jones. Tá? O Dow Jones, porque ele tem um número menor e ele tem, o recorte que ele faz são das principais empresas mais importantes, tá, de todo o mercado americano. Então o S&P 500, como ele engloba muitas empresas, são 500 empresas, então ele pega, né, diversos setores. Então ele pode pegar algum setor aí que está em alta, né, e contrabalancear, né, esse movimento dele, o comportamento dos preços. Já Nasdaq, como são empresas de tecnologia, e as empresas de tecnologia elas estão muito esticadas, né, subiram muito, né, estão com PL muito alto, estão com o preço muito afastado das médias. Então, a Nasdaq, como as empresas de tecnologia elas estão assim, o mercado, né, tem muitos analistas e economistas dizendo que estão em bolha, né, então não reflete, né, não reflete a real situação da economia americana. A Nasdaq está afastada da média de 20, mas também está em movimento de correção. E aí, as principais ações do mercado americano, o Facebook está baixista, rompeu na média de 20 períodos. Né, o MACD está fortemente baixista, vamos ver se vai romper aqui. Rompendo aqui, o Facebook entra em tendência de baixa, rompendo a mínima aqui da lateralização. A Amazon se mantém acima da média de 20, mas a semana foi de queda e o MACD está baixista. Apple, a semana foi de queda, depois de ter rompido a lateralização, caiu muito forte, tá? E tem espaço aí para cair até a média de 20 períodos. Microsoft fez um doji, um candle de dúvida, né? Não sendo nem altista nem baixista, mas o MACD está baixista. Enfim, o MACD ele está com incerteza. As médias se cruzaram agora, então ele vai entrar aí ou vai continuar na lateralização, né? O Microsoft está um comportamento equivalente aqui a B3, né? Tá aí mais lateral do que baixista. O Netflix em movimento de queda, também aí espaço para cair até na média de 20 períodos. Google com bastante espaço para cair até na média de 20 períodos, também caiu essa semana. E Tesla é o que tem maior espaço para cair, tá? E é o papel que está mais em bolha, né? O PL de Tesla está em mais de 800 anos, uma coisa absurda, né? Um PL médio que você pode comprar aí
né, que a relação preço-lucro é de 12, 14 anos. 20 anos, 30 anos já está caro. O PL é um indicador fundamentalista e ele te mostra o tanto que a média dos anos em que você vai ter o retorno do seu investimento. Então, com o PL 10, você investir no seu dinheiro, daqui a 10 anos você vai receber, você vai ter recebido o que você aplicou. Tesla está com PL de 800 anos, né? Nem o seu tataraneto vai receber o que está aplicando. O que, né, não tem relação com a realidade, é uma coisa, é uma bolha, é uma coisa, é um desequilíbrio. Ele está em 800 anos, porque, né, está em mais de 800 anos, porque a relação do lucro, ou seja, o lucro que a Tesla produz hoje, ele não corresponde ao valor de mercado que ela está apresentando. Então, quem está comprando a ela neste valor, né, pelo lucro que ela apresenta hoje, só vai receber esse valor daqui a mais de 800 anos, tá? E, assim, né, como não é uma coisa normal, então, né, a bolha é algo, assim, escancarado. Né, tem gente que fica discutindo ainda se tem bolha, né, fica discutindo. Então, tem gestor aí que tá comprando Tesla e acha que Tesla é uma coisa disruptiva, né? Só que o lucro ele tem que sustentar na empresa. A empresa ela vive de lucro, tá? Se não produz lucro, não tem motivo para você investir na empresa. É loucura, tá? Então assim, aí Tesla está esticada, né? Tá com o valor aí extremamente alto. Então, resumindo, né? Todas as ações, a não ser a Microsoft, estão em movimento de correção também. Estão em movimento de queda. O que corrobora que o SP500 também vai continuar em movimento de queda, pelo menos na próxima semana, tá? O Dow Jones já está baixista, e aí o Dow Jones, né, assim lá em cima, assim como o YouTube, né, tá dando já está entrando já em baixista, já está rompendo a média de 20, o Dow Jones também está rompendo a média de 20. Então assim, quem sabe que YouTube não é o melhor termômetro aí para a bolsa brasileira, né? E o Dow Jones é o melhor índice aí para a bolsa americana, tá? Se ele tá baixista, já rompeu a média de 20, a média de 20 agora vai ser uma resistência ao preço, tá? Vai ser uma resistência ao preço. Então assim, resumindo, tá tudo caindo, né? Esse é o resumo aí dessa semana. Essa semana foi a primeira semana de correção, né? E uma semana de forte correção. Né, os preços caíram muito durante essa semana que passou, que foi a última semana aí do mês de janeiro. E nós então estamos entrando em fevereiro, né, com os movimentos em queda. E tudo indica que esse movimento em queda vai continuar. Tá? Esse é o diagnóstico, tanto do que aconteceu essa semana, quanto aí as previsões para a próxima semana. Tá? Você pode ver que Vale aí, ó, é um dos papéis que estão também muito esticado. Né, e o MACD chegou também no ponto aí. Está chegando no ponto de exaustão, indicando aí que vai começar um movimento de queda. E como o Vale é um dos papéis que mais tem peso na bolsa, vai puxar o Ibovespa, né, que é o índice brasileiro, para baixo. Ok? Então é isso, né? Os gráficos eles estão mostrando aí a realidade, né, da economia, né, os impactos econômicos da pandemia, eles ainda virão, né? Eu estava vendo um indicador, eu estava lendo sobre um indicador, eu esqueci qual parâmetro que foi que saiu no artigo que eu li, e estava mostrando o balanço aí de dezembro. Aí eu pensei, puxa vida, né? O mês de janeiro, né, tá acabando e a informação tá vindo ainda de dezembro. Né, o que era que tava... Ah, tá, eu lembro. São os resultados das empresas, né, que tá começando a sair os resultados agora. E a Cielo, eu vi aí um pessoal fazendo análise da Cielo e mostrando os resultados de dezembro. Né, e aí a Cielo deu lá um movimento de alta lá no dia que saiu o resultado, porque o mercado gostou. Aí você vê, né? Agora tá acabando o mês de janeiro, chegam as informações do que aconteceu em dezembro, né? E os preços eles reagem ao que aconteceu em dezembro agora.
né? Ou seja, se está acontecendo alguma coisa ruim com a economia agora, né, o impacto disso vai ser daqui a 1, 2 meses, quando sair os resultados aí trimestrais, etc. Né? Então, é bom ficar atento a isso, né, porque, né, você pode ser pego de surpresa, né, com esse movimento de queda. E também tem, né, para fechar, uma coisa que eu falei no de olho no mercado aí, um vídeo aí que eu faço diariamente. Eu falei que a bolsa brasileira ela subiu tanto, mas subiu tanto, né, que o Ibovespa ele subiu tanto, ele subiu foi mais de que 125 mil pontos que ele chegou, que parece que o consenso do mercado, o mercado não está, né, não tá preocupado. Então antes vai fazer correção em 60 mil pontos. Aí agora o pessoal não vê a possibilidade de corrigir, né, muito. Eles acham que vai ficar aí, ó, entre 110, 108, né, mil pontos, porque, né, não conseguem enxergar que os preços subiram tanto em contraponto ao que está acontecendo com a economia brasileira, tá? Então, assim, né, a fábrica fechando, empresas falindo e o Bovespa estava subindo e todo mundo achando bacana. E essa semana agora, né, no início de janeiro, início de fevereiro, aliás, essa semana agora vai ter aí a votação, né, para os presidentes aí do Senado e da Câmara dos Deputados. E dependendo quem ganhar, né, cada candidato aí defende uma pauta. Então, a questão da reforma tributária, reforma administrativa, né, vai ter uma defesa, né, vai ter uma adesão ou não, dependendo de quem for o presidente da casa, seja da Câmara dos Deputados ou do Senado, né? Esse é um dos fatores, né? Outros fatores que está acontecendo foi o que no Pará, né? Agora está entrando em lockdown. São Paulo vai apertar um pouco mais o lockdown, né? Porque os efeitos aí da vacinação eles vão demorar para ocorrer, tá? E ainda existem também muitas incertezas, né? A mídia não fala, etc. Mas as novas cepas, né, do coronavírus, tem que ver como é que as vacinas vão se comportar em relação a elas, né? Tem que e aí também vai entrar também, igual eu falei, né? Daqui a 1, 2 meses vão vir aí os balanços trimestrais, né? E todo esse lockdown, a diminuição do consumo, etc., vão surtir efeito, né? Vão vir aí nos resultados. E isso joga os preços para baixo, tá? Não importa se Vale tá lá em R$ 90, R$ 100, chega lá, tá apresentando prejuízo ou uma diminuição do lucro, vão com certeza, muitos players, muitos investidores vão sair do papel, tá? Muitos investidores vão sair do papel e isso tem um efeito direto aí com o preço das ações, tá? Então, assim, eu fico vendo muita... só pra fechar, eu fico meio assim, negócio porque no mercado financeiro, as pessoas não têm que ser imbuídas, elas não têm que ser dotadas, elas não têm que ser movidas a ideologias, tá? A gente tem que ser o máximo de mente aberta, buscar, né, fazer igual a Bíblia fala, né? Julgar todas as coisas, reter o que é bom. Você tem que analisar tudo, né, em todos os contextos. Então você tem que estar preparado para tudo, né? E não tem que defender determinadas ideias, igual por exemplo, existem os otimistas e os negativos, os negativistas, né? As pessoas que pensam negativo, os que pensam positivo. Tem os que acham que o Bovespa vai corrigir aqui ó, na média de 20, né, 108 mil pontos, e vai voltar a subir forte. Só que o SP500 também está em queda forte. E o mercado americano, né, lá eles vão imprimir dinheiro, mais de US$ 1 trilhão, e isso tem impacto. Aí vai vir inflação, tanto lá quanto aqui, né? Tem economistas falando que o tempo de ficar com juros muito baixos já passou, que tem que ter aí, aumentar os juros, e isso impacta a economia como um todo, né? Então, você montar uma carteira baseado, né, na ideia de que você defende, ou até mesmo você é contra o governo, ou seja, quem for, pode ser prejudicial, tá? Você tem que pensar em longo prazo e
presidentes dos Estados Unidos, do Brasil, vêm e vão, né? A esquerda e a direita vêm e vão. Então, assim, né? Tem que pensar a longo prazo, tem que pensar na situação real da economia brasileira, né? Real aí do que está acontecendo, né? Com todo esse impacto da pandemia, né? Que o impacto econômico da pandemia ainda não chegou nos mercados, tá? Não chegou nos mercados. Então, assim, tá em queda agora, mas se os mercados forem se adequar à realidade que vai ser exposta daqui a algum tempo, daqui a algumas semanas, né, os mercados vão ter uma queda aí muito grande. Tá? Então você tem que pensar nisso e tem que estar preparado para isso. Ok? Então eu vou ficando por aqui. Eu espero aí que os estudos de hoje sirvam aí para dar um norte, né, uma diretriz para quem investe no mercado. Né? Se Deus quiser aí, a gente se vê semana que vem. Um abraço a todos.